Estamos agora para a apresentação da nossa última base de dados, que será a observação do comércio exterior das empresas que operam no Brasil. Para entender o comércio exterior, nossa base de dados vai ser a Secretaria de Comércio Exterior, o que a gente chama de SECEX, a secretaria baseada e que congrega todos os dados de exportação e importação dos produtos produzidos ou importados pelo Brasil. Para seguir essa classificação, nós precisamos seguir uma classificação a nível produto, porque o que é importado é produto, não é empresa. Então, nós não podemos seguir com a classificação CNAE, Classificação Nacional de Atividades Econômicas. Nós temos, para isso, então, uma harmonização entre a classificação que é feita para a classificação dos produtos exportados e importados e a classificação a nível empresa, que é CNAE, ou a nível produto, que está classificado dentro da PIA Produto, que é a ProdList. Eu mostro aqui para vocês essa harmonização, eu apresento para o local onde vocês encontram essa harmonização NCM CNAE ou NCM ProdList. Eu vou seguir apresentando para vocês NCM ProdList, porque ela é mais simples e como vocês já têm a ProdList dado pela PIA Produto, e vocês também já sabem a classificação KNAI que vocês querem seguir, vocês vão ver que na ProdList, a ProdList também informa qual que é a KNAI que você está considerando. Nós vamos fazer por ela, tá bom? Se vocês clicarem no link da ProdList, ele vai levar vocês até o site onde tem essa classificação. Desculpa, vamos lá. Classificação ProdList Indústria. Essa classificação, no qual eu estou colocando aqui para vocês, ela já vai fazer essa harmonização entre a NCM, que é a nomenclatura comum do Mercosul. A nomenclatura comum do Mercosul é a nomenclatura que os países que operam no Mercosul utilizam para classificar os produtos de comércio exterior deles, ok? E essa estrutura da classificação está aqui. Eu clico aqui, se eu clicar aqui para acessar, ele vai me levar a uma tabela. Eu vou baixar uma tabela de classificação, que é justamente essa tabela aqui, ProdList Indústria. Essa tabela vai chegar nesse formato. Esse formato aqui tá ProdList Indústria 2019, tá ok? Então, prestem atenção nessa classificação, porque quando a gente clica em estrutura aqui para acessar, vocês vão ver que tem várias outras ProdLists. Elas podem mudar alguma coisa. Se eu baixo a ProdList Indústria 2016, pode ser que da 16 para 19 alguma classificaçãozinha mudou. Conferir isso pode ser importante se vocês vão analisar a evolução industrial, tá? A evolução setorial. Vamos supor que vocês vão analisar a indústria de 2015 a 2019. Então, se vocês vão utilizar 2015 a 2019, é importante que analise, pelo menos para 2015, a ProdList Indústria 2013, porque aí ela vai dar a classificação até 2015. De 2016, 17, 18, utilizar essa. E de 2019, 2020 e 2021, se for o caso, utilizar 2019. Verifiquem se a harmonização continua a mesma. Se continuar, não tem problema, mas se não continuar, vocês têm que verificar claramente essa harmonização. Nós estamos trabalhando aqui só com indústria, por isso que eu estou baixando só a indústria. Vocês podem ver aqui que tem construção, agro e serviços. Não é esse o nosso caso, a gente quer indústria porque a gente está analisando a indústria. Se eu clicar 2019, ela me baixa essa tabela, no qual ela mostra a ProdList, a classificação ProdList. Ela me mostra a NCM, que é compatível com essa classificação ProdList. Vocês vão ver que ela só tem a classificação NCM compatível e harmonizada com a ProdList quando a gente está falando de produtos. Aqui são serviços. Os serviços, eles não se exportam no sentido de bens físicos. Então, o serviço não estaria na classificação de comércio exterior do país, não estaria na balança comercial. Então, não tem NCM associada. É por esse motivo. Tá ok? Vamos supor, então, que eu quero continuar analisando a minha KNAI 28. Especificamente, vou trabalhar na 28.3, tá? Para ser mais fácil. Porque nós vamos ver que essas relações elas são muito amplas. Vamos na 28.3. Estou na 28.2, ainda ponto 2, ó. 291. Aqui 291 ainda, aqui eu cheguei na 28.3, ok? Nós vamos lá, 28.3 vocês estão vendo que ela é bastante detalhada essa classificação. Ela é KNAI 5 dígitos, né? Então esse KNAI 5 dígitos aqui, fabricação de tratores agrícolas, eu tenho uma classificação ProdList que está sendo colocada aqui e eu tenho as relações de NCM condicionadas a essa classificação.
Preste atenção que são muitas NCMs. Ó. Se eu fosse analisar 28.3 toda, seriam essas, mais essas, mais essas, todas aqui, ó. Tô descendo. Essas daqui também, mas aqui são serviço, então não tem nada. Aqui já é 28.4, então eu pararia aqui, né? Daqui para cima. Vocês vão de convir comigo que eu não preciso fazer essa busca toda para que vocês entendam o esquema. Então eu vou focar basicamente nessa KNAI 28321, que ela é de mais fácil consulta para mim, tá? Eu vou abrir o site da CSEX e vou tentar fazer essa consulta dessas KNAI, dessas prod lists, desses produtos, considerando essas NCMs, que é o que o site vai me pedir. Nas diretrizes para o trabalho temático, vocês têm um caminho para o site. É só vocês clicarem. Cliquei nele. Estou indo para o site da CSEX. Esse é o formato do site, chamado Estatística de Comércio Exterior, Comexstat. Se eu clicar em Acesse os Dados, ele vai me mostrar diferentes classificações que eu posso considerar para acessar os dados, tá? Eu tenho diferentes tipos de consultas. Se vocês quiserem trabalhar com os dados brutos, vocês podem baixar a base de dados toda do site. Como, por exemplo, eu não sei quem de vocês está fazendo tem uma matéria com o professor Rodrigo. O professor Rodrigo está dando uma matéria de métodos de análise de negócios, no qual ele baixou essa base de dados toda e ele faz algumas análises desses dados, mostrando para os alunos. Se algum de vocês estiver nessa matéria com o professor, vocês podem pedir esse trabalho com ele, porque ele tá disposto a trabalhar em questões específicas. Tá? Nesse nosso caso, nós não vamos fazer isso por ser a nossa análise setorial. Eu vou trabalhar aqui com exportações e importações geral. Então, vou acessar esse nível de exportação e importação geral e nós vamos ver que nós temos aqui a classificação, se a gente quer trabalhar com exportação ou com importação. Tá? Então, no meu caso específico da minha análise agora, eu quero verificar todas aquelas NCMs que nós consideramos aqui, essas daqui, da 28321, quero ver a exportação brasileira dessas NCMs para um período específico de tempo. Então, vamos supor que eu quero essa observação para todo o ano de 2020. Eu vou pegar aqui ano inicial 2020, ano final 2020. Eu posso, dentro desse ano de 2020, ainda analisar a exportação a níveis mensais. Se eu quiser que seja exportação em todo o ano, eu coloco de janeiro a dezembro. Tá? Então, todo ano de 2020 eu vou analisar a exportação para esse tipo de produtos. Eu posso fazer agora o filtro para os produtos que eu quero. Nós podemos ver que os filtros eles são mais amplos do que produto. Eu posso ver filtro de exportação para países, bloco econômico, da onde saiu o produto, de qual unidade federativa. Mas no nosso caso aqui, nós vamos fazer essa classificação para NCM. Eu quero saber de acordo com a nomenclatura comum do Mercosul. Uma outra questão que nós podemos ver aqui é que essa classificação ela pode ser feita também por o que se chama de Sistema Harmonizado Internacional, que é o SH. O SH é o Sistema de Comércio Exterior que é utilizado no mundo como um todo e que pode ser consultado na base da Comtrade. Nós não vamos fazer essa análise pela base da Comtrade, mas quem quiser fazer pode entrar na base da Comtrade e ver como funciona essa classificação, porque lá também tem um dicionário do Sistema Harmonizado. Então fica fácil de vocês entenderem quais os tipos de produtos têm que ser classificados. Como nós vamos ficar no Brasil, vou colocar aqui NCM. E aí agora eu tenho que definir qual NCM que eu quero considerar. Eu posso definir como uma cesta ou como uma faixa. Se eu coloco faixa, eu vou dizer a NCM inicial e a NCM final que eu quero considerar dentro dessa faixa. Eu faço isso quando eu sei que os produtos que eu quero analisar estão dentro de uma faixa de consumo. Nesse caso específico nosso, isso não acontece, então eu não posso fazer essa seleção por faixa, porque são produtos diferentes e que não seguem uma mesma classificação do início ao fim. Às vezes, se eu colocar tudo isso ali dentro, eu vou pegar produtos que não necessariamente são o que eu quero. Então eu coloco cesta e eu vou digitar cada NCM que eu quiser. Vamos lá, deixa eu olhar quais NCMs são. Ó, nós temos 3 NCMs aqui. 84248221, 84248229, porque ele colocou aqui mais o ponto 29, que é o final, e 842490, tudo que tiver dentro de 842490. Vamos digitar isso e o sistema vai mostrar para a gente quais são essas NCMs exatamente. Começando 84248221. Essa NCM irrigadores e sistemas de irrigação.
84248229, que é a segunda NCM. E a outra 842490. Vejam que dentro de 90 eu tenho duas NCMs. Se ele me disse lá só 90, eu tenho que incluir as duas, porque ele está falando que toda a classificação da NCM 842490 me é necessária para fazer a análise desse setor KINAI, ok? Então, vejam, eu selecionei as 4 NCMs e aí eu vou pedir a informação de acordo com o que eu quero. Eu quero só o valor, eu quero o quilograma de exportação, quilograma líquido, tá? Eu quero a quantidade estatística, eu vou colocar só quilograma e valor FOB. Quantidade estatística é alguma coisa muito complexa dentro dessa análise, porque ela considera diferentes tipos de valoração para depender do tipo de produto, tá? E aí a quantidade estatística, é o que está falando aqui, ela vai estar disponível apenas se a NCM estiver no detalhamento, que é esse detalhamento de NCM aqui. Primeiro eu vou colocar só os valores e vou consultar. Quando eu clico em consultar, ele me dá o valor de cada NCM para o ano de 2020, em todo o ano de 2020, e o quilograma líquido que foi exportado de cada uma dessa NCM. Eu posso exportar esses dados por Excel ou por CSV. Eu posso fazer essa exportação que está observada aqui. Eu posso modificar o tipo de exibição, colocando a nível vertical e colocando o ano aqui. Eu posso trabalhar de formas diferentes em relação a isso daqui. Vamos supor que eu imagino que exista uma realização sazonal dentro do ano da exportação desse tipo de produtos. Então eu posso, por exemplo, detalhar por mês aqui, para que esse detalhamento dos produtos ele seja me dado mensalmente. Se eu faço isso e consulto, agora eu tenho a cada mês do ano a exportação desses produtos, para verificar se existe alguma tendência sazonal ou se não. Pode ser que seja importante para algum tipo de produto, pode ser que não seja para outro. Tá vendo aqui? Então ele está me dando por mês, por ano, para cada um dos produtos. Então ele vai me mostrando essa evolução. Esse é um tipo de classificação. Eu posso fazer uma classificação por detalhamento. E aí, nesse detalhamento específico, ele está só me jogando aqui qual que é o código da NCM que eu estou colocando. Não muda muito para a gente de acordo com o que a gente estava fazendo antes, do tipo de exibição, valores ou detalhamento. Nesse caso específico que vocês vão trabalhar, pouco muda, porque ele só coloca o código NCM. Eu vou baixar essa tabela em Excel, ele vai fazer esse download aqui para mim, e se eu abro essa tabela, eu vou ver exatamente o resultado que está sendo colocado ali, tá? Então, o mês, o código, a descrição do produto e o ano, com os valores FOB. O que é valor FOB? Valor Free On Board, ou seja, não está incluso aqui os valores de taxas que são cobradas sobre o produto. Esse é o valor da exportação do preço de face do produto, ok? Para vocês ficarem sabendo exatamente o preço que o produto foi exportado. Posso fazer outros tipos de classificação, em vez de exportação, colocar importação, classificar por períodos, classificar, além do filtro dos produtos, eu posso classificar por país ou bloco econômico que o produto foi exportado, por exemplo, tá? Vamos colocar país aqui e vou deixar, e ele pede para eu escolher os países que eu quero colocar na minha análise. Sempre que vocês tiverem alguma dúvida sobre o que aquilo está dizendo, essa barrinha com um ponto de interrogação, ele mostra exatamente o que significa aquela classificação. E aí vocês podem ler. Vamos colocar, por exemplo, Estados Unidos. Eu quero só as exportações para os Estados Unidos, para saber, porque eu entendo que existe alguma relevância da importação para aquele país. Se eu coloco consultar, ele vai me mostrar a exportação para os Estados Unidos desses produtos. Podem ver que basicamente parece ser muito pequena em relação ao total. Então, talvez não seja uma classificação, apesar de, em determinados momentos dos anos, elas terem alguma relevância para alguns tipos de produtos. Ok, essa é mais uma base que eu acho que é importante vocês considerarem. Uma análise importante que talvez seja para vocês analisar o setor industrial é o que a gente já falou em aula passada, que é, por exemplo, o coeficiente de penetração de importações. Vocês conseguem classificar o coeficiente de penetração de importações para saber se esse setor tem uma quantidade muito grande de penetração de importação no mercado, pela base da CSEX, dado que você tem receita líquida de vendas,
nas bases da PIA Empresa, por exemplo, ou até mesmo na RAIS, e vocês podem fazer a importação ao verificar a relação da importação em relação à receita de vendas das empresas. Essa é uma opção. Vocês podem ver a capacidade das empresas se penetrarem em outros mercados mundiais, o que vai dar a competitividade desse setor, de alguma forma, pelo nível de exportação. Ok? Nós ficamos por aqui. Essa é a última base que nós apresentaríamos de dado público. Eu espero que tenha ficado para vocês claro como utilizá-las. Nós podemos retirar dúvida nas aulas. E, novamente, eu deixo claro que elas não limitam o uso do que vocês possam fazer para as análises em geral. Essas são bases públicas que podem ser consultadas de maneira clara, mas outras bases de associações, de sindicatos, elas podem ser utilizadas porque elas podem ter informações setoriais também bastante valiosas. Ok? Um abraço a todos e até a próxima aula.